Todos, olá meus queridos, sejam muito bem-vindos à DR de número 35, diretamente de Barcelona, de uma cidade chamada Sant Cugat. Esse é o DR de número 35, o Diário do Romance, o relato das aventuras, da elaboração de um romance intitulado O que Falta para Nascer, romance contemplado com a Bolsa de Criação Literária do Estado da Cultura de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Essa é uma forma de contrapartida à bolsa que eu recebi e a conversa sobre o gênero mais, vamos dizer, mais difuso, mais lodacento dentre os gêneros literários. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem nunca assinou, entre no escritacriativa.net.br, deixe seu e-mail lá. E a gente está falando aqui de Sant Cugat, que é um bosque, gente. É um bosque, é um lugar delicioso. Eu não consigo dormir menos do que 9 horas aqui. Eu tenho sempre sonhos, muitos sonhos. Eu revejo grandes amigos que eu não vejo há muito tempo, há muitos anos, e que a vida distanciou, o tempo distanciou. Tina, bom dia. Vinícius, bom dia. Olá, 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 Gra, tudo bem? A Tina tá nesse fuso horário, né, Tina? Eu tô aqui, comprei um traje, uma bata indiana, de uma loja chamada Passagem para a Índia, que é uma homenagem ao Forster, né? E hoje a gente vai, inclusive o nosso DR de número 35 tem como título o título do livro sobre romance, chamado Aspectos do Romance, de Forster, né? Famoso livro. Olá, Simone, como foi o seu lançamento? Já são desde cedo. Vou tomar uma cervejinha, a primeira do dia. Tem muita coisa que eu gostaria de falar hoje. Também estou sentindo falta dessas DRs, gente. Ao mesmo tempo é muito difícil. Acho que um dos primeiros efeitos que a viagem provoca é uma confusão. O segundo efeito é uma espécie de reorganização de um material que você tem adormecido, e que você se vale dele. Bom dia, Juarez, bom dia, Fernando, bom dia, Rafael. Você se vale desse efeito de confusão para criar novos componentes, né? Esses novos componentes eles vão se rearranjando aos antigos, às velhas estruturas. Por que as antigas estruturas elas levam tanto tempo para se rearranjar? Ou elas têm mais dificuldade de se rearranjar quando a gente está num hábito, numa rotina, né? Por exemplo, eu estava no Brasil, tinha um projeto, estava tudo super bem organizado, e aqui, de alguma forma, o caos instaurado pela quantidade de estímulos faz com que esses elementos que estavam muito bem organizados se desorganizem de uma forma positiva. Eu senti que faltava algum fôlego para alguns componentes. Dá uma conexão sem fio de baixa qualidade. Poxa, buenas, buenas. Olá, Miriam. Obrigado. É uma bata de algodão muito gostosa, super baratinha, vendida por um indiano. Maravilhoso, 2 horas seguidas dando autógrafo. Maravilha, Simone, muito parabéns. Que seja o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro de muitos outros, tá? A Dênia mandou foto dentro do grupo dos escritores do curso online. A gente viu, inclusive, um pedacinho do autógrafo assim de longe. Para quem tá boiando, a Simone acabou de lançar um livro que parece que é muito bom. Depois você deixa aí o teu link do livro aí nos comentários, tá bom, Simone? Gente, o que acontece? Eu tenho novidades pra gente. Tenho novidades que são para vocês e também novidades que estão aí para mim. São novidades para mim. São coisas que nasceram a partir dessas deambulações, a partir desse devaneio, dessa confusão, que é uma confusão muito própria da situação do viajante. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. É uma pergunta de difícil formulação, tá, gente? E é uma pergunta de aproximação. Com essa pergunta, a gente quase que... né, a gente já tem uma intimidade aqui, mas a gente estabelece um novo patamar dessa intimidade. A pergunta que eu quero fazer para vocês é:
todos vocês com os quais eu estou falando, em geral, têm mais ou menos a minha idade. Vamos colocar essa idade algo entre 28 anos e 45 anos. Eu estou ali no meio. Né? Eu estou mais para 45 do que para 28 anos. Tenho 37 anos, 38 incompletos, tenho 37 anos. Não tô, super me concilio com a minha idade, acho que estou feliz de ter 37 anos. Me acho bem jovem, num bom sentido, né? Existe a juventude no mau sentido, mas a pergunta que eu tenho para fazer... Simone! A pergunta que eu tenho para fazer vocês... primeira pergunta. Vocês sentem alguma nostalgia da energia da juventude? Vocês sentem alguma nostalgia de um tempo sem tempo do estar jovem, né? De quando tudo era uma promessa, de quando tudo era possível? Essa é uma pergunta, tá? Enquanto vocês respondem, porque tem um delay aqui, eu vou fazer a segunda pergunta, que é: vocês já pensaram no que seria a correspondência do vigor da juventude na vida adulta, né? Porque o vigor da juventude é cheio de bobagem também, né? É um vigor assim, é um deslumbramento. A gente vem falando de deslumbramento e é um encantamento um pouco pueril, um pouco gratuito. Então você vê as conversas bobas hoje, né? E que foram se perdendo ao longo do tempo, Juarez. Uau, ainda não tenho nenhuma nostalgia da energia da juventude. Buenos dias, Victor. Estamos aqui conversando sobre um papo bem sério. E a segunda pergunta se vocês já captaram que talvez isso que era pueril e que era essa energia gratuita e que ia, não foi substituída por alguma outra coisa e que seja muito intensa também. Deixa eu ver, queria voltar a ter 25 anos, mas com a experiência que eu tenho hoje. Sinto, não sinto, porque essa energia a gente decide, a gente justamente compensa com decisões mais acertadas. Sinto nostalgia grande, sonhos que nos concretizaram, na esperança de se tornar realidade. Reconheço os maravilhas desse tempo, mas não sinto nostalgia, porque era mais euforia que alegria. É isso. Acho que a Simone colocou bem. Simone, nossa escritora, Simone! Gostei de todas as respostas, mas eu acho que assim, essa euforia não tenho, acho, mas penso pouco sobre a loucura presente da juventude. Essa loucura no que se transforma. Para o Freud, tudo se transforma. Nada permanece exato. Nada permanece como era. Será que esse nosso tempo não tem algo de mais intenso, né? Realmente mais intenso, né? Realmente mais real, mais concreto? É quase como se a gente conseguisse escutar. Olha só, gente. Tem um carro passando. Cara, é por isso que a gente dorme bem aqui. É muito foda, faz muito tempo que eu não sinto essa paz. Justamente agora passou um carro. Mas é impressionante. Mas justamente isso, poder conversar, poder entender as coisas, ao mesmo tempo poder calar, não precisar completar as frases. O jovem ele tem uma sensação de pertencimento muito, muito grande. A cabeleira, eu sinto falta daquela crença de que se tem o futuro inteiro pela frente, essa coisa da promessa que tudo falou. Parece que era mais otimismo. Hoje acho mais intenso o silêncio, de fato. Percebi que algo mudou sim. Não vou mais para impulsos, analiso mais as coisas. Não que acerte mais hoje do que antes, mas minha interação com o mundo mudou. Acredito que os sonhos de hoje são mais palpáveis. É isso. Eu acho que é um pouco esse o tom que eu queria marcar a nossa conversa de hoje. E aí o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo o pensamento para essa verdade, né? Para a verdade que é uma elaboração da euforia da juventude. É uma elaboração da euforia da juventude, da excitação da juventude. A excitação da juventude é quase a angústia da pessoa que tem pânico, né? É uma coisa difusa, sem objeto, que dissemina por todos os lados, a gente não sabe o que fazer com aquilo. E ao mesmo tempo, quando a gente vai atingindo uma certa maturidade, a gente vai conseguindo construir coisas. Isso é muito forte.
o jovem constrói muito pouco, porque a energia dele é voltada para todos os lados. Os adultos sim, os adultos conseguem construir coisas. Quem que recebeu aí o e-mail que eu mandei para vocês hoje de manhã? Eu acho que eu despertei alguns de vocês com o meu e-mail, por isso eu peço desculpas. A gente falou sobre paixão e a gente falou sobre saber, né, nesse e-mail. Eu vou continuar falando um pouco sobre isso. De fato, Tina, a juventude é muito maníaca. Ela é extremamente maníaca e muitas vezes ela afunda também para estados depressivos muito fortes também, né? Legal, Cíntia. Gente, eu descobri que o livro que eu estou escrevendo é muito sobre isso. É muito sobre o que a gente faz da alegria, né? As mutações da alegria, né? As nossas primaveras. Quando você fala do aniversário que a gente teve, a gente fala, eu tive tantas primaveras, são 37 primaveras. Isso não é à toa, porque a primavera realmente, quantas vezes a gente renasce até a gente morrer? Né? A gente costuma falar muito das nossas mortes, das nossas perdas, e de fato eu também falo muito a respeito disso. Mas a gente também tem que ter essa capacidade de falar das nossas primaveras, né? Das coisas que vão nascendo com o tempo. Porque se a gente não consegue captar esses nascimentos, a gente não vai ter motivação para escrever. Porque, ao fim e ao cabo, muitas das coisas que a gente escreve são tocadas por esses elementos, né? E se a gente resolve, por exemplo, falar de algo da juventude ou da infância, é porque aquilo ainda nos toca em diferentes pontos. Em pontos, sim, muito diferentes daqueles que tocavam quando a gente era mais jovem, tá? Legal, gente. Bacana que vocês tenham lido o e-mail. Legal, Cíntia. Legal, Silvio. E eu acho que tem a ver com isso, né? A ajuda para despertar, né? O auxílio para despertar, a ajuda para construir. Porque nós, como autores, gente, isso é uma missão nossa. Nós, como autores, temos a missão de despertar, sabe? Temos a missão de despertar, de tocar no ponto que é o ponto mais verdadeiro das pessoas. Né? A gente pode criar ficções científicas, mas mesmo criando ficções científicas, ou você vai pela utopia ou você vai pela distopia. Né? E se você escolhe um dos pontos, você vai acabar, invariavelmente, tratando um pouco do destino que a gente traça para nós próprios. O destino que é o nosso, o destino que nos escolheu, o destino que nós somos. Tá? Quantas vezes a gente renasce antes de morrer? Vou tomar mais uma cervejinha, gente, não é propaganda, vou virar de costas. Isso para... Eu vi, Miriam, muito obrigado, eu recebi sim seu e-mail. Eu recebi e-mail da Cíntia também, que me escreveu. E de outras pessoas, é impressionante. O meu programinha permite que eu veja quantos de vocês abrem os meus e-mails. E hoje em dia eu tenho falado para muita gente. O que eu quero falar eu vou incluir... Thiago, o que você vai incluir? O que você vai incluir? O que você vai incluir? Eu vou incluir 2 capítulos no meu romance. Nossa, Thiago, mas você está criando complicação para você mesmo. O que eu vou fazer? Na verdade, eu acho que esses 2 capítulos vão ser mais breves. Inclusive, tenho quase certeza que eles vão ser mais breves. Os outros capítulos têm em torno de 7.000 palavras, cada um. Né? E esses 2 capítulos vão ter em torno de 4.000 palavras. O que eu estou descobrindo? Que enquanto eu escrevo meu livro, eu vou falando de outros personagens que vão transitando pelo mundo deste romance. Esses personagens são interessantes. Eu me interesso por eles. Né? O nosso Forster, né? E.M. Forster, autor do Jornada para a Índia, Viagem para a Índia, desculpa, agora me deu um branco, ele fala dos personagens planos e redondos. Né? Depois que ele escreve isso, muitas críticas surgiram. É verdade, Simone. Vinícius, então se inscreva no escritacriativa.net.br e abra os seus e-mails. Tá lá, escritacriativa.net.br, cara, tá vacilando. Deixa o seu e-mail lá, seu nome, e a gente se livra um pouco do Mark Zuckerberg, tá? Ficção que mostra os caminhos advindos das escolhas sejam... Exato, então as grandes ficções científicas são ficções sobre o destino, né?
Então eu vou incluir 2 capítulos. Um deles vai falar, vai abordar alguns personagens que passam meio rapidamente em outros capítulos. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou acirrando a trama dessa prosa que eu estou escrevendo. Ou seja, a sensação é que você vai entrar no romance, e no romance as pessoas vão entrar e sair, quase como uma casa que vai entrar e sair. Isso torna o romance mais vivo, mais atual, mais pungente, né? Isso é uma das funções disso. A segunda função é que tem personagens muito interessantes e que passaram um pouco despercebidos, e que ficaram um pouco de fora, e que eu acho que eles podem surgir não como personagens redondos, não como sujeitos que vão trazer a sua apresentação e tal, mas cumprindo 2 funções que eu acho importantes de cumprir. Uma delas é a função da ideia das drogas. Gente, drogas. Isso aqui, ó. Drogas. As drogas tem muito a ver com Dionísio. Isso aqui tem muito a ver com Dionísio também. Por quê? Porque as drogas elas servem para criar um efeito de nuvem, né? Um efeito oceânico na nossa consciência. Ela serve para que a gente se dilua no tempo e dilua o tempo em nós próprios. As drogas, elas desde o começo dos tempos, eu estou aqui fazendo uma conversa que é totalmente amoral, eu estou colocando as drogas como um dado da realidade, um dado muito presente num continente como o continente europeu. As pessoas usam aqui as drogas de forma muito recreativa, né? A droga aqui ela é menos criminalizada do que em outros países, o que também é uma culpa da própria Europa, uma culpa dos Estados Unidos, que terceirizou a sua guerra às drogas, ou seja, empreendeu a guerra não contra os seus eleitores, mas contra os países que produziam essas drogas. Ou seja, existe uma estrutura muito perversa de produção, distribuição e consumo do mundo das drogas e que faz com que as guerras reais, a violência real, a brutalidade ocorra na favela, no Rio de Janeiro, e não ocorra aqui, neste bairro silencioso, né? Mas o fato é que as pessoas aqui usaram, e eu tenho conhecido muita gente que usou e que usa drogas, né? Assim, todos os dias, gente, todos os dias. E que usa isso com efeitos recreativos, mas que a droga é uma coisa que faz muito mal, né? Gente, não estou fazendo apologia, pelo amor de Deus, estou falando, descrevendo uma situação, e a droga faz muito mal. A droga afeta todos os sistemas, né? A pessoa que se droga não é só uma questão do vício, é também uma questão de uma dependência da vida, mesmo que o sujeito não apareça embaixo da ponte, ele vai se consumir de muitas formas com o uso dessas substâncias. Mas, ao mesmo tempo, essas substâncias sempre foram utilizadas, capítulos extras, gente, é isso. Elas sempre foram utilizadas para alcançar outros estados de consciência, né? Coisa que a gente está aqui falando de meditação, a gente está aqui falando sobre acordar cedo, a gente está falando sobre a hipnose das atividades repetitivas. Vejam o e-mail que eu mandei do Murakami. Gente, aquele e-mail concentra muita coisa, viu? Meio que nojinho de droga. Então, Simone, eu acho que assim, eu estou suspendendo aqui as nossas experiências pessoais, porque eu acho que eu estou falando um pouco disso. Estou curtindo, torcendo muito para esse processo de construção romance, internet e vida, que experiências malucas. Vai, Dionísio. E o Dionísio tem a ver com isso, né? O Dionísio tem a ver com essa maturidade desses sujeitos que chega um momento que a juventude não pode mais ser sustentada. Essas pessoas estão ficando velhas. Essas pessoas estão destruindo o estômago delas, estão destruindo o nariz delas, né? Estão destruindo o corpo delas, né? E é engraçado porque elas buscam fugir um pouco dessa experiência por meio de outras drogas que sejam mais espirituais, que te coloquem no lugar. Por exemplo, a ayahuasca, né? A ayahuasca está tendo um movimento muito forte aqui na Europa, né? Então, um dos capítulos vai ser uma conversa. É uma conversa que eu tive aqui, que na verdade eu participei, mas eu muito mais escutei do que falei qualquer coisa, com várias pessoas, e as pessoas falando sobre drogas. Gente, a variedade que existe de drogas é muito grande, é muito maior do que alguém que não fez a pesquisa possa imaginar.
E vai ser um capítulo que vai falar sobre efeitos. Vai ser um capítulo um pouco como o capítulo da nossa querida bailarina, e que vai ser uma espécie de jantar também, né? Ou seja, eu vou simular um jantar onde as pessoas também entram e saem, né? Personagens dos outros capítulos entram e saem, e onde as pessoas falam de drogas. E o outro capítulo que vai complementar, que de alguma forma vai espelhar esse, vai ser um capítulo sobre Troia, a Troia homérica, e sobre Homero. Vai ser um estudioso de Homero que teve uma conversa com Dionísio. Dionísio fez perguntas e, enfim, foi um encontro meio casual, e é um cara que fez esses estudos, ou seja, vão ser quase contrapontos, um pouco recolhimentos da trama, né? Porque é o que eu estou vendo, que é uma trama muito célere, uma trama muito rápida, né, de um sujeito. Mais uma vez eu venho dizer que este romance é uma reedição das Bacantes, de Eurípides. É basicamente a atualização da peça de Eurípides, né? E que trata muito desses assuntos, porque a tragédia de Eurípides, gente, é a tragédia da loucura provocada pela experiência dionisíaca, né? Pela dança, pela música, pelas drogas, né? Na época, isso me disse aquele cara que é o reitor da Universidade de Colômbia, do programa de escrita criativa da Universidade de Colômbia, o William. Ele falou que na época de Dionísio não existia álcool, não havia, desculpa, álcool não havia o vinho como as pessoas achavam que havia. Havia cogumelos alucinógenos. Então os cogumelos produziam todos esses efeitos de alucinações, de delírios, de construção de verdades, né, da verdade do inconsciente se antecipando a própria consciência, tomando um pouco a dianteira, né? Tem a ver com essa noite onde a gente mergulha, né? Com essa noite submarítima, onde a gente mergulha e da qual a gente tira poucas coisas, né? O oceano é um universo muito próprio, com uma gravidade própria, com suas leis próprias. E quando nós, seres que respiramos ar, oxigênio, mergulhamos lá, a gente tira 1 ou 2 peixinhos, tá? Para comer, né? Só que está lá o universo, né? E de alguma maneira essas substâncias supostamente te ajudariam a mergulhar mais fundo, a ir além, né? E muitas vezes, até por conta disso, pelo fato de você mergulhar mais fundo, você não volta mais, né? Mais uma vez, isso tem a ver com a pessoa, tem a ver com a intensidade, tem a ver com o que a gente está falando, mas a gente está falando aqui de um pouco da fome do humano de tentar, às vezes, se afogar num universo muito mais amplo e muito mais desconhecido do que aquele que a gente conhece, né? Para mim, por exemplo, basta a viagem, gente. Para mim, bastam os livros e basta isso aqui. Tá tomando uma cervejinha nesse clima, conversando com vocês e falando de literatura. Mas para muitos não, né? E Dionísio tem que abordar esse tema, né? Está me ajudando no preparo para minhas aulas de produção textual. Que bom, Patrícia, que ótimo. Ou seja, agora, o fato de eu incluir 2 capítulos aqui não vai me desorganizar tremendamente? Eu acho que não. Eu estou muito avançado no meu livro. Eu já estou na metade do capítulo do ranking. Como chama o cara? Peraí, que o cara mudou de nome aqui, gente. Aquele que aparece, eu até pus ali na página do Escrita Criativa um trecho dele, que é o Hakim, que é o sudanês, traficante sudanês, que está lá em Gorlitzer Park. E aí o Dionísio vai e começa a perguntar de Gottlieb para todos, porque aí o Dionísio descobre que Gottlieb é seu pai, não é? Isso se revela ao final do capítulo 3. E eu estou já na metade do capítulo 4, porque o capítulo 4 ele é ágil, ele é um capítulo de ação, é um thriller mesmo. E esse romance que eu estou escrevendo é um thriller, mas ele precisa ter esses momentos, né? Ele precisa de alguma maneira se aprofundar nos seus temas, né? Eu sempre fiquei um pouco dividido, porque eu sempre achei, poxa, é quase como o escritor, muitas vezes ele tem, o cara mudou de nome, o Hakim, ele tinha um outro nome meio complicado, mas aí eu fui circunscrevendo esse personagem com mais precisão, e aí ele mudou de país. A nacionalidade dele é outra, porque isso vai justificar
que ele se aproxime de uma mulher que eles vão encontrar no meio do caminho. Já falei que esse é o capítulo da viagem ao coração das trevas. Esse capítulo vai acabar tendo mais que 7.000 palavras também. Ou seja, nossa, Tiago, o projeto aumentou. Aumentou, né? Talvez não seja um romance mais de 150 palavras. Vai ser um romance de umas 180 palavras. Mas eu acho que eu estou muito dedicado a isso aqui nesses dias, né? Então acho que eu vou dar conta. Eu acho que eu vou dar conta. E eu acho que eu vou escrever também no avião da volta. Ou seja, é isso, né? Cada livro, cada coisa aqui que eu aprendo, eu chego e sempre escrevo e a coisa vai, né? E eu já estou nesse momento. E, gente, esse momento é lindo. Eu acho que quem já escreveu um romance vai ter, inevitavelmente, passar por experiência numa hora que você não precisa mais da corda para a coisa já está em movimento, né? Então, eu ter chegado nesse momento de já estar em movimento é quase um pouco essa é uma energia orgiástica mesmo. É uma coisa muito forte, muito potente, né? E a gente se vale dessa energia, né? Legal, Claudinha, muito bem. Que bom que você chegou. Você chegou num encontro que eu achei um encontro privilegiado. Meus queridos, faltam 2 minutos para a gente terminar. Eu queria dizer que na segunda-feira da semana que vem é muito provável que eu não consiga estar online, porque eu chego à 1 da tarde em Berlim, na segunda-feira, eu embarco em Berlim. A gente viaja de manhã, chega à 1 da tarde em Berlim, e eu teria até as 4h30 para estar estabelecido, né, vamos dizer assim, para estar num lugar situado, já saber a internet, já montar as coisas. Ainda não me decidi se a gente consegue sustentar a segunda-feira ou se seria melhor deixar para terça. Eu acho que a princípio seria melhor a gente deixar para segunda-feira às 4h30, tá? Vou estar chegando, provavelmente vocês vão me ver num quarto bagunçado, com malas abertas e tal. E mais uma vez, outra grande amiga, abriu suas casas, então eu vou estar num apartamento delicioso em Neukölln, que é um bairro, o bairro que está bombando na Alemanha, agora em Berlim, né? Teve o Kreuzberg, aí o Kreuzberg super se gentrificou, né? Virou mega hipster, era um bairro turco, se gentrificou, assim como está acontecendo aqui em Barcelona, em várias grandes capitais do mundo. Neukölln foi um pouco, Kreuzberg foi um pouco se estendendo para Neukölln. Hoje em dia, então, o novo bairro que está na moda agora é Neukölln, que é um pouco mais acessível e tal. E eu vou estar lá, e é muito legal porque o meu personagem turco mora em Neukölln. Um dos mercados que aparece no livro está lá. Ou seja, a coisa já começa e vai ser uma enxurrada. Eu acho que eu vou ficar entro em estado de produção, para um estado de alerta, para um estado de dispersão, de confusão, e vai ser muito louco voltar para Berlim. Vai ser muito louco voltar para Berlim. A gente já está planejando um vídeo, né? Fazer um vídeo para vocês, para nós, um trailer do romance. E, porra, vai ser um tesão, gente. Continuem conosco, gente. DR de número 36, segunda-feira, às 11h30 daí, às 16h30 daqui, da Europa, tá? Espanha, Alemanha. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu não tomo como dada atenção, por isso eu procuro fazer valer cada minuto dos nossos encontros, ainda que seja um pouco entregue, também às vezes às surpresas e aos encantos e às inseguranças do acaso. Então, queria agradecer a presença de todos, um beijão e a gente se vê segunda, a gente se vê em Berlim. Em Berlim. Tchau, queridos.